Boa tarde, Bahia. Tá no ar o seu programa de rádio, na TV e no YouTube nesta quinta-feira de carnaval, oficialmente, né? Hoje, o Rei Momo recebe as chaves da cidade do prefeito Bruno Reis. Aí já foi, a festa já tomou conta da cidade oficialmente, porque desde o final de semana a gente sabe que o couro tá comendo, Victor Pinto. Boa tarde pra você. Olha, boa tarde, Lorena. Você que nos assiste na tela da Band, nos acompanha pelo som da Rádio Band News FM. Começou na Lavagem de Itapuã, emendado na festa de Iemanjá no Rio Vermelho, aí Fuzuê, Furdunço, melhor segunda-feira do mundo, pipoco, habeas corpus e agora sim, o carnaval de fato começa na cidade de Salvador e nós preparamos um programa especial, um programa que vai tratar um pouco da história e também da participação política nessa festa na Folia de Momo, né, Lorena? Com certeza, por isso estamos aqui no nosso estúdio, você que acompanha a gente na TV, no YouTube e na Rádio Band News FM, com o historiador Rafael Dantas. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Rafael. Obrigada pela presença aqui para falar de um assunto, se é carnavalesco, né, que eu sei. Então tá tudo certo. Boa tarde. Fico muito contente de retornar à Band, a casa, conversar com vocês, Lore e Vitor, pessoas super queridas, e também bater o papo com as pessoas que estão nos acompanhando, ainda mais em clima de festa, afinal é uma das características mais latentes quando a gente lembra de Salvador e da Bahia. E eu sou carnavalesco, sim. Todos nós. Todos nós. Eu já até tô... Tá, você tá no clima. Eu tô um pouco mais despojado hoje, assim, de polo e tal, mas ainda não tímido, tanto, né? ainda tímido. Mais tarde a gente troca a roupa. Rafael, de onde surge o carnaval no Brasil? E eu acho assim, se surge no Brasil é porque surge em Salvador, surge na Bahia, né? Com certeza, certíssimo, né? Tudo surge na Bahia, ou pelo menos parte de tudo. O carnaval, é interessante a gente entender que além de ser uma expressão hoje muito lembrada por essa questão festiva, etc., tem uma função estratégica na organização social da época da colônia, por exemplo, bem relevante, porque tem um diálogo com o cronograma religioso daquele período. Não podemos esquecer que o carnaval antecede um período de resguardo, um período religioso, né? Quarta-feira de cinzas. Então tudo era pensado, tudo era organizado, principalmente num contexto dos anos de 1500, de 1600, para fazer esse momento realmente para as pessoas extravasar, para as pessoas brincarem, exceder os limites da bebida, das carnes, das danças e das festas, e depois de se resguardar para a questão religiosa. Então as primeiras manifestações, né, festivas, que a gente pode dizer que seriam os primórdios dos carnavais, do carnaval aqui no contexto brasileiro da colônia, datam desse momento, do século XVI, segunda metade do século XVI, na própria cidade de Salvador e Redondezas, e especialmente do ponto de vista documental, né, isso mais escrito, com documentos da época, no século XVII. Inclusive, eu sempre gosto, Vitor acompanha, Lore também acompanha, de compartilhar livros e documentos nas redes sociais, né? Temos relatos, isso está preservado, durante, por exemplo, a invasão holandesa, né, manifestações que seriam semelhantes a esse momento de carnaval. No próprio século XVIII, no século XIX, temos inúmeras outras fontes de pessoas brincando, né, curtindo esse momento. Agora, o carnaval dessa época não é o carnaval do século XIX, não é o carnaval do intrudo, não é o carnaval de ficar tirando bolinha de farinha, né, nas pessoas. É um carnaval muito diferente, que vai passando, evidentemente, com suas transformações ao longo do tempo, até chegar ao carnaval que nós conhecemos na segunda metade do século XIX e decorrer do século XX, que é, de fato, a origem do carnaval na cidade do Salvador. Bom, estamos conversando com o historiador Rafael Dantas aqui com a gente, fazendo um resgate um pouquinho do carnaval, que é uma festa popular. E de verdade, não é, Rafael? A gente sabe que a gente tem aí a evolução dos blocos. Hoje, a força do carnaval de rua, do povo, da pipoca, tem voltado, tem se reafirmado, né, nos últimos anos. Isso é muito bom, porque a essência do carnaval é a pessoa se vestir do que quiser, Exato. Claro, com respeito, né? E curtir. Sem ter amarras de blocos ou até camarotes. Pode ser também camarote, pode não ser, mas é viver ali o momento, não é? Esse ponto que você tocou agora, Lore, é importantíssimo. O carnaval, quando começa a ser redesenhado no século XIX,
ele assume uma figura muito elitista por parte das elites políticas, econômicas que estavam naquele contexto nos anos 80 e 90 na cidade do Salvador. É aquele carnaval dos grandes bailes, dos grandes salões, do Teatro São João, do Clube Fantoche, Cruz Vermelha, etc. E assim perdura-se nas décadas seguintes. Não dizendo que não tínhamos expressões populares na Baixa dos Sapateiros, na própria Rua Chile, nas transversais do Centro Histórico. Mas o que vigorava, o que ganhava esse destaque mesmo, né, nas revistas e tal, era esse carnaval do salão. Mas e o povo? O povo sempre foi resistência. Olha aí, o povo imagens sempre foi... da década de 30 aí, viu? Ó, do acervo da Fundação Gregório de Matos. Esse aí, modelo viu? é interessante. Olha aí pra gente, na Praça Castro Alves, Diário da Bahia, Baixa Sapateiros. Ó. Baixa Sapateiros. Falando ali, aí justamente sobre né? essa situação. As imagens casaram com a minha é. fala. Essas regiões transversais ao grande centro da cidade de Salvador eram, de fato, as coisas aconteciam de expressão muito mais popular, onde as pessoas iam com as suas vestimentas, as suas fantasias, as suas mortalhas, brincavam carnaval de uma forma muito mais espontânea. E, realmente, a partir da segunda metade do século XX, o carnaval ganhou um contorno muito mais bloco, muito mais corda, muito mais fechado. E que bom que, nos últimos anos, ele está mais aberto, ele está mais pipoca, né? Porque, de fato, é uma expressão carnavalesca muito mais sincera do que a gente espera da festa. Agora, e aqui tem um recorte bem interessante, sim. Vocês estão vendo todo mundo aí na rua, todo mundo aí brincando, não tem corda. Tem até gente de blazer, é isso que eu ia brincar, de linho da branco. década de 30, a gente tá vendo imagens aí, gente, é do Carnaval de Salvador, da década de 30, é um acervo da Fundação Gregório de Matos, que está disponibilizado, inclusive, no YouTube, que qualquer pessoa pode conferir isso, e mostra o Carnaval de Salvador como era em 1930. O pessoal de paletó, de gravata, pompa, né? Pompa. Essa pompa, todos os carros aí, o pessoal na rua, totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Cadê o trio de Bel, minha gente? Não, tem os Fords aí, tem os carrões, ó, na ladeira de São Bento. Primeiro que a gente tem que entender que o contexto, anos 30, ainda tem um contexto ainda muito preso às etiquetas, né? Aqueles padrões do que a mulher usa e do que o homem usa. Era muito comum em Salvador, cidade tropical, os homens seguir, né? Inclusive nosso amigo Fausto iria adorar esse tempo. Seguir esse modelo de terno branco, de linho branco, com chapéu, bengala, etc. Percebam-se que é um padrão, todo mundo usando branco, Sim. independente de ser carnaval ou não. Mas no carnaval se dava ao luxo de colocar um adereço aqui ou um adereço ali, como a gente pode ver. Não temos o trio Avenida elétrico 7 ainda. aí, É a Avenida 7. Olha o Fazano ali, o prédio da tarde. Ó. Não temos o trio elétrico, apesar que aí já é os primórdios, os carros alegóricos, ó, mas a gente já está vendo os carros subindo e descendo, cheio de gente. Era marchinha de carnaval, né? Na parte de cima, são as primeiras marchinhas. As marchinhas. Alalaô, mas calor. Exatamente. Então, e as pessoas se empolgavam, né? Literalmente se doavam ao carnaval. É um carnaval que é muito mais próximo de uma grande festa de procissão de largo do que esse carnaval que a gente está vendo hoje. O carnaval de hoje, depois do Osmar, é um carnaval completamente diferente. Você está vendo aí que lembra mais uma festa do Bonfim, um desfile, etc. Verdade. Mas cortejo, é o carnaval. Né? É um cortejo, é um grande cortejo alegórico. Agora a gente vai dar um salto para a década de 50. Temos uma foto, eu queria que Léo colocasse para a gente, da Fubica. Tem a Fubica, que é justamente aí vem Armandinho, Dodô e Osmar, e muda o conceito do Carnaval de Salvador, né, Rafa? Muda muito mais para essa expressão da festa, mas uma festa imponente que não necessariamente está presa às amarras dos clubes, à amarra desses anos 30 que vocês acabaram de mostrar agora no vídeo. Perceba que o que vigora é a espontaneidade, né? Dodô e Osmar foram extremamente inovadores. Primeiro que eles pegam aquilo que existe de expoente de carnaval, não só na Bahia, também como no Nordeste, no mundo como todo, mas especialmente no Nordeste, reinventa isso com um toque de baianidade e coloca o carro como esse trio elétrico, né? Não é o trio elétrico ainda, mas é um carro que vai com os poucos se tornar esse trio elétrico. E a partir dos anos 50 a gente tem um Brasil completamente diferente dos anos 30. É um Brasil aberto para o mundo, é um Brasil que tem contato com novas tecnologias, é um Brasil onde as cidades, as grandes cidades, são centros urbanos que começam a receber muito mais pessoas. Salvador, capital da Bahia, por exemplo, naquele contexto, já era uma cidade, uma grande metrópole, e isso vai se acentuando na década seguinte. Nos anos 60, Salvador passa a ter 1 milhão de pessoas, né, em uma cidade que ainda preservava muito do antigo. Então, o trio elétrico é uma invenção de um tempo que está condizente com um tempo de grandes inovações na cidade do Salvador. E aí que muda todo o contexto. As ruas mudam, as pessoas mudam, né? Temos um outro contexto propício, Moraes de fato, para isso. Né?
Moraes Moreira, por exemplo, foi um dos primeiros nomes, né, a de fato subir e fazer a festa nesses espaços propícios para a festa. Já é década de 70, né? Não só a Bahia como o Brasil está em uma efervescência cultural muito grande. Um pouquinho antes, aqui em Salvador, com a nossa Universidade Federal da Bahia, tivemos grandes artistas, grandes expoentes das letras, do mundo acadêmico, fazendo inovações maravilhosas. Isso vai ter um reflexo nos novos baianos, isso vai ter um reflexo nas músicas, no teatro, que é tão vivo, e evidentemente que na folia, no nosso centro antigo da cidade do Salvador, que ainda era o palco principal do carnaval. Esse é um ponto importantíssimo. Só em um ponto, A só em um gente não local, está falando né? da Barra, Aí é não década de está 70, falando viu? década de Imagem da 70. década de 70. A gente está falando da Praça Castro Alves como esse Sim. principal foco. Praça Castro Alves, que era o foco do carnaval desde o século XIX, no então Largo do Teatro, onde hoje temos a praça com o nosso poeta Castro Alves. Como já a multidão já tomava as ruas, não é? Bem cheio, a gente está vendo Bem aí as cheio. imagens no YouTube, na Aglomeração TV. total. É, Subindo a ladeira da montanha. característica do nosso carnaval, do povo se juntar mesmo, se aglomerar e curtir, né? E o mais bonito, você não está vendo, quando eu converso com as pessoas mais antigas, a gente vê isso de forma muito latente. Você não está vendo segregação do espaço. A pessoa chegou, brincou, pulou o carnaval. Todo não mundo junto e misturado, Todo mundo né? junto e misturado. Não é dizer que não tivesse problema. Tem, né? Tivemos problema na nossa história, né? Mas é uma expressão muito mais espontânea. É isso que é o carnaval que alegra, né? Que deixa as pessoas emocionadas quando lembram dos anos 70 e 80. Olha as mortalhas e as fantasias. É isso que eu ia Que era perguntar, a muito comum. mortalha, né? Que nossos pais, né, Victor, devem ter Acompanharam, usado. nossos pais Eu peguei acompanharam. uma mãe sacode. Eu também peguei uma Todo aniversário uma tinha uma sacode, sacode, né? Era. Que hoje, né, é até proibido por causa do risco e tudo, né? O pessoal não usa mais, já ficou Ficou no na passado, mas como a gente vai evoluindo, né? Olha o nosso terreiro de Jesus. Outro dia eu estava na sala de aula falando com os meus alunos que o terreiro de Jesus tinha festa, tinha carnaval, né? Aí eles falaram, não, é coisa nova da prefeitura agora, dos últimos anos. Não, é coisa que já tem muito tempo, ó. Sim, o Inclusive, Carnaval do Pelô. É muito antigo, né? Principalmente naquelas praças principais. Aquelas ruas adjacentes, as transversais, era um local, nessa época, mais residencial, né? Depois dos anos 80 passou por aquela questão mais turística, Olha lá, o né? Mamãe Sacode, ó. Mas aí Desde a tem década Mamãe de 70, Sacode. Saudoso já tinha. Mamãe Sacode. Aí Na a gente Praça da fala, o Sé. Mamãe Sacode foi de uma geração, principalmente na década de 90, né? Tem aquelas imagens passando ali nas Na imediações passarela do do Campo Campo Grande. A Mamãe Sacode em alta e acabou sendo proibida por causa da haste que sustenta a Mamãe Sacode, que poderia ser utilizada para agredir alguém. E a gente remonta isso agora, por exemplo, a Pistola d'Água, que era uma tradição no Carnaval de Salvador, principalmente do bloco As Muquirandas, do bloco dos homens que se travestiam de mulheres, mas que agora foi proibido. Isso faz parte do contexto histórico também. Várias readequações, provavelmente no aspecto de segurança, é feito, né, Rafa? Sim, Rafael. no século XIX, a gente tinha pessoas que ficavam extremamente incomodadas com as bolinhas de farinha, com as águas, bolinhas de água, não de plástico, né, de outro material que eles jogavam. Ou seja, cada tempo tem as suas proibições e adequações, né? O exemplo da Mãe Sacode é maravilhoso, porque está na minha memória afetiva, assim como está na de vocês também, e hoje tem muito tempo que eu acho que nem existe mais, nem sei onde é que vende esse negócio. Mas é isso, cada tempo vai dar o contorno da festa que a gente imagina hoje. O que é interessante observar é que a festa continua existindo, que a festa continua com força. Mas continua com força porque Lore, Vitor e as pessoas que estão nos acompanhando. Continua com força porque as pessoas abraçam a festa, porque as pessoas fazem a festa acontecer. Vocês lembram que alguns anos atrás teve uma movimentação muito grande, não só nas redes, como em outros lugares, sobre a questão das ruas, do espaço da rua para comemorar o carnaval, né? Olha a quantidade de ações sem ser de blocos que temos hoje nos carnavais já há um certo tempo, né? A pipoca ganhou muito mais força, muito mais impacto, muito mais valorização do que não muito tempo atrás, há pouco tempo atrás. Porque você teve a introdução dos camarotes no carnaval, né? A gente tem uma imagem de arquivo aí passando também na nossa tela. Tem a questão dos camarotes, tem os blocos, tem o apogeu dos blocos. Anos 80, depois 90. você tem os camarotes.
e agora volta a pipoca, né? Exato. Há um declínio dos blocos em detrimento dos camarotes e volta a pipoca. E as pessoas antes, elas queriam usar o abadá, ou de camarote, ou de bloco. Agora as pessoas querem sair fantasiada. Exatamente. Antes eu não via tanta gente assim, pensando qual fantasia eu vou usar. Entrou em Hoje desuso. entrou a vontade mesmo de ir pra rua fantasiado. A camisa, o abadá ficou pra depois, né? Entrou em desuso e voltou com muita força, justamente Sim. porque ficou evidente as imagens, os vídeos. Isso tinha discussões, eu lembro, homéricas, grandes, calorosas, né? Como as coisas eram muito divididas, né? Isso não é legal em nenhum lugar. Agora, o camarote, é interessante falar, que o camarote, nesse aspecto que a gente imagina, sempre existiu. É como se fosse uma evolução do clube, desses os espaços clubes, mais sim. restritos, Verdade. até o camarote que a gente tem hoje. Por exemplo, o Clube Euterpe, na Vitória, era um clube luxuosíssimo. Você ia de smoking pro camarote, etc., né? Pro espaço reservado. E hoje temos camarotes também que são maravilhas, são oásis, né? No meio da cidade, aquela coisa espetacular. Mas, de fato, é a pipoca que eu acho que dá essa graça maior na nossa festa. Tinha um clube na Barra também, né? Tinha O Atlético? o Associação Atlética e o Associação Atlética. famoso Clube Baiano de tênis, Sim. onde aconteciam os melhores carnavais da cidade de Melhores Salvador. bailes, né? Ali a fofoca rendia, viu, Victor? Você Não, e curtia ali. rendia no carnaval e fora carnaval. É. E principalmente, Vitor, a fofoca política. Isso. Porque É isso que eu vou te perguntar. a quem questão criou política aquele do carnaval. clube foram as famílias mais Sim, ricas, né? sim. Catarino, Tarquínio, etc. E os políticos sempre estiveram ali associados ao clube e participantes das festas de carnaval. Eu já ia introduzir esse tema, com onde entra a política no carnaval, porque você sempre, pelo menos eu sempre me recordo das transmissões, desde quando eu me entendo como gente, do cantor passando, principalmente ali na região do Campo Grande, onde tem o camarote do prefeito, o camarote do governador, sempre tem que dar um alô pro governador, sempre Exato. dá um alô pro prefeito, já tem histórias homéricas de artistas que passam e não cumprimentam o governador, depois é vetado no Eita, carnaval ele. seguinte. Hoje isso mais não, Aham. mas antigamente era muito comum. Onde é que entra a política no carnaval, Rafael? Sempre. Desde o primeiro momento, desde a primeira expressão. Claro que em um passado muito distante, a gente tem uma questão muito mais jesuíta, etc., né? Mas no século XIX está ligado. Porque quem frequenta esses espaços de festas é a elite econômica, que é a elite política da cidade. Agora, necessariamente, analisar cortejo político e essa saudação, etc., eu diria que é muito mais característico daquele momento que o carnaval se torna algo mais evidente, mais televisionado, mais aflorado nesse aspecto de uma avenida. Então, isso é uma característica muito mais presente no decorrer do século XX. Não dizendo que os políticos estivessem de fora em momentos antes, pelo contrário, estavam ali presentes também. Nos carnavais dos anos 20 e 30, os governadores e intendentes da cidade de Salvador estavam lá participando. Tem fotos, tem registros das cerimônias que eram feitas para receber esses políticos. Agora, visualmente, a iconografia da festa atrelada à política é muito mais marcante a partir dos anos 70, 80, especialmente 80 e 90, né? E a gente poderia citar diversos casos, você sabe de muitas histórias, eu de algumas, mas a CM mesmo roubava a cena em diversos momentos. Eu lembro que eu era pequeno, em casa e ficava acompanhando. E não só roubava a cena porque ele gostava, mas também era como se fosse quase que um rito, né? Ele dá aquele beijo tradicional dele, aquela coisa assim que ele fazia, e os políticos ali fazendo também os seus afagos. E não podemos esquecer que o próprio desenvolvimento do Axé Music, como a gente conhece, a partir dos anos 90, né, teve em grande parte também um certo apoio dos projetos políticos que foram desenvolvidos nos anos 80 e 90, naquela ideia de construção de abaianidade, baiatuça, etc. Então existia muita deferência nesse sentido, nesse segmento carnaval. Temos histórias ímpares para serem ditas, né? E nos anos 2000 entra uma outra coisa nesse carnaval atrelada política, que é a questão das redes, que é a questão da internet e da visibilidade que isso é dado. Então, eu acho que as relações ficam talvez mais discretas, mas não desaparecem, ficam mais fortalecidas nesse sentido. Afinal, o carnaval é palco de visibilidade, é palco para você mostrar ação, é palco para você mostrar investimento
seja nos blocos afros, seja nos outros blocos, nos afoxés, nos cantores, etc. E também críticas, né? Inclusive tivemos um caso recente envolvendo Gustavo Lima, etc., uma prefeitura aqui do interior. Sim. São os absurdos que acontecem, né? Tanto no passado como hoje. Então, um pouco desse panorama que a política sempre vai estar presente, assim como no Senhor do Bonfim também, nas outras festas de largo aqui em Salvador. Rafael Dantas, historiador, dando uma aula aqui pra gente nesta quinta-feira de carnaval, pra gente olhar o passado e pensar também no futuro. Agora, esse 2024, Rafael, é um ano muito especial para os blocos afro, principalmente aí o Ilhaí completando 50 anos, a gente tem 45 anos, do Olodum também. Qual o contexto dos blocos afro, né? Como eles entram e como eles mudam o carnaval, a cor do carnaval. A gente pode até falar assim também, o jeito do carnaval, as pessoas que estão nas ruas também, e como isso foi romper barreiras no passado. A gente sabe que a situação era de muito racismo para esses blocos saírem, né? Era uma situação muito difícil. E hoje essa mudança de valorização, essa tentativa de valorização que é urgente, né? E quando conseguia sair era tarde da noite, Ainda fora é, da... né, ainda Victor? né? Ainda a gente ainda tem isso. Visivelmente, tanto era como se tivermos casos assim, um processo de não evidência, né? De exclusão. Isso é de apagamento, né? Você acaba privilegiando um e excluindo outros. Século XIX, estamos falando de um momento logo seguido ao fim da escravidão, mas com muitas continuidades, né, desse contexto como um todo. Então, o enfrentamento à resistência era muito maior nesse sentido, mas já tínhamos expressões musicais, já tínhamos expressões festivas naquele contexto em Salvador e em outros lugares da Bahia também. Década de 10, 20, 30, vamos ter os afoxés, vamos ter grupos importantes nesse segmento que ganham força, alguns desaparecem, outros continuam, mas como vocês citaram, a gente lembra mesmo, a gente sempre se recorda dos mais conhecidos, né, dos mais antigos ainda em funcionamento, né, que ganham destaque especialmente na segunda metade do século XX, anos 70, 80, 60, no caso dos aniversariantes nesse ano, e que mudam de uma forma estrondosa aquilo que a gente entende como um carnaval. Poderia fazer uma provocação para vocês. Nos vídeos que foram mostrados aqui nos anos 30, a gente pôde observar uns trechozinhos, mas é predominantemente uma festa de pessoas brancas. Sim. Né? Inclusive, você olha no trajar, você olha no vestir, não era todo mundo naquela época, ou hoje, que vai utilizar um belíssimo terno, né, de linho branco e sair com seu chapéuzinho coco na cidade de Salvador. Né? Olha uma harmonização, uma ideia de civilidade na festa. Tudo isso tem uma questão social e racial também presente naqueles anos. Então, segunda metade do século XX, temos um enfrentamento que sempre existiu, mas de forma muito mais atuante e organizada nesses blocos, que vai mudando todo esse contexto. Carnaval de Salvador, além de festa, a gente só lembra da festa e tal, mas é resistência. É a força de inúmeras pessoas, mulheres e homens, que ao longo de muito tempo, através de sua arte, conseguiram mostrar sua resistência em existir, em fazer, né, o seu papel e dizer: nós somos baianos, somos soteropolitanos e temos o direito também de ocupar esse espaço. O Ilê, né, o próprio Olodum, os filhos de Gandhi, um pouquinho antes, né, tiveram problemas, enfrentamentos nesses aspectos. E é fundamental no sentido de que, hoje, se temos uma Salvador carnavalesca muito mais plural, né, e colorida, é por conta, em grande parte, dessas pessoas que pensaram esses blocos décadas atrás e ainda hoje continuam fazendo um trabalho importantíssimo, mesmo com todos os problemas existentes. Repasse de verba, dinheiro para quantidade que não é a mesma para outra, horário de sair, etc., entre outras tantas coisas que a gente continua vendo. Mas a resistência está ali. E é isso que é bacana, né? Lembrar que Salvador, a Bahia, sempre foi essa força que não pode ser apagada. Rafael, queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um programa que a gente pensou em fazer justamente porque a gente só pensa na folia, como Lorena pontuou, no oba-oba, mas é um resgate histórico, é um resgate cultural, é um resgate social, que a festa é latente, ela nos mostra nitidamente nos registros históricos, no que a gente vê hoje no dia a dia, como o ambulante é tratado, como é tratada a questão da segurança pública, também, né? a Sim, mulher principalmente. Então é um contexto, quando junta a gente, é uma experiência antropológica, histórica, cultural.
Então, o Carnaval de Salvador tem essa característica própria. Ele é muito vivo por diversos outros aspectos, além da música, da cultura e da dança. Rafael, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente nesse programa especial de abertura de Carnaval, esse nosso Boa Tarde Bahia. Deixo aqui a mensagem de um bom carnaval, maravilhoso, um carnaval sempre mais plural. É uma alegria conversar com vocês. Já que não bom pode carnaval faltar para no seu todos. carnaval, Rafael. Já vai sair daqui já para vai sair curtir. Hoje eu acho que eu vou mais tarde e amanhã sim. eu já estou na rua, com os Já tá na amigos e rua. tal, com todos os alunos. Nossos alunos se reuniram para montar um blocozinho e sair ali Que pela legal. Barra Campo Grande também, que tem que valorizar o nosso centro antigo, esses E espaços agora que são esse maravilhosos. resgate, né, do Campo Grande. Que ali que era o grande palco nos anos Sim. 80 e 90, principalmente, um lugar tradicional. O Hotel da Bahia, né, fazendo uma menção, era um dos locais centrais, né, de encontros e tal. Todo mundo gostava de ficar ali. Então, meu carnaval é marcado pelo encontro e por esse resgate do antigo com a pluralidade atual. Um detalhe muito rápido, que a gente está nos minutos finais do nosso programa na tela da Band, Mudança do Garcia tem um papel fundamental também na parte política, né? Que é onde Sim, protesto. eles invadem o circuito principal para poder fazer protesto, né? Exatamente. E antes deles, né, outras ações também aconteciam naquela região da cidade, né, centro, etc. Mas o protesto é maravilhoso porque se o carnaval é um lugar de evidência, é um lugar também para você aproveitar essa evidência e dizer, olha, o negócio não está certo não. Tirar o escárnio, você satirizar aquela situação. O que bebe nas tradições muito antigas, presentes desde a época do medievo, entre outros momentos, onde em praça pública o rei, né, ou aquele personagem de destaque também passava por algum tipo de situação complicada. É fundamental. Festa e protesto também. Com certeza, não é só a alegria, não. Tem que mostrar Com o que é que certeza. tem de ruim. E tem muitos problemas para serem resolvidos. Com certeza, Imagina. demais. Pro ano todo. Mudança Obrigada, do Garcia, Rafael. tradicionalmente, é segundas-feiras. Vamos ver Segunda-feira. o que é que vai ser nessa mudança do Garcia neste ano de 2024. A gente vai encerrando nosso Boa Tarde Bahia, mas reforçando, né, Lorena, nossa cobertura do Band Folia. Isso, Band Folia. É claro que você acompanha tudo na tela da Band. Já é tradição você assistir na tela da TV, acompanhar a programação de serviço, atualização também aqui na Band News FM. Mais um ano seguiremos juntos. Um beijo para todo mundo. Amanhã a gente se encontra por aqui novamente na sexta-feira de Carnaval. Claro, contamos com sua participação. Vamos encerrar na TV, mas a gente segue na E rádio e no reforçar YouTube. um detalhe também, que é resgatar a história. Se hoje a projeção nacional que tem do Carnaval de Salvador, há muito que ser agradecido ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque foi a Band que começou a abrir. Antes você tinha o eixo Rio-São Paulo, as escolas de samba, muito e aí forte. vem a família Saad com esse já entrelaçamento com a Bahia e coloca para todo o Brasil a transmissão E do muda nosso o trio axé elétrico. também. Muda tudo, O né? axé, os ritmos do carnaval, né, são levados para o resto do país na tela da Band. Artistas que ganharam também visibilidade, as pessoas que conheceram começaram há anos, né? Ah, eu vi na Band e agora venho todo ano, há mais de 20 anos, por exemplo. Não é à toa que aquele Eu Tô na Band é sucesso, né? Total. Eu Tô na Band, então já vem desse lá atrás, quando o nosso canal aqui já abria alas para os trios elétricos passarem na televisão. A gente vai encerrando, reforçando mais uma vez o nosso Boa Tarde Bahia. A transmissão também, nosso conteúdo jornalístico aqui na Rádio Band News FM 99.1. A gente continua com o Boa Tarde Bahia na rádio, atualizando você de tudo que acontece nessa abertura de carnaval. E lembrando, se vai para a rua hoje ainda, vá com calma, vá na fé, lembre da doleira para poder fazer a segurança, lembre de Não tudo custa isso, nada, se né? beber não dirija, tem aí transporte velho, público, tênis velho, não lembrar do tênis, lembrar de beber água, então tudo nos conformes, vá na paz. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.